Graça e paz a todos. Que Deus possa abençoar a sua semana, né? Aqueles que estão chegando agora, se puder dar um ok para mim, para que eu possa saber que minha voz está boa, vocês estão me ouvindo realmente. Paz do Senhor, Cláudio. A bênção. Shalom, Manuel. Tudo na paz? Vocês estão me ouvindo bem? Eu gostaria de falar sobre os dois destinos do homem, né? Os dois destinos. Existem pessoas que não acreditam na vida após a morte, né? Existem aqueles que acreditam na vida após a morte, mas não acreditam que existe um destino de perdição, né? Um destino de perdição que seja eterno. Existe aquele grupo de pessoas que acreditam que não haverá um tormento eterno. E tem aqueles que são céticos a ponto de não acreditar em nada, nem mesmo que exista um Deus, né? Mas a Bíblia ela é muito clara em dizer que existe dois destinos para o homem e eu gostaria de tratar sobre esses dois destinos hoje. Serei breve, mas eu acredito que é muito importante a gente saber disso, né? Eu já falei sobre o que é a morte. Se eu não me engano, ontem eu falei sobre a origem da vida. E hoje eu quero falar sobre os dois destinos do que o homem tem, tá certo? Eu gostaria de iniciar esse assunto com um texto que está em Daniel. Daniel, capítulo de número 12, o versículo é o de número 1. Daniel 12, versículo 1 e o versículo de número 2, tá certo? Eu acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Até agora ninguém reclamou, então creio que estejam me ouvindo bem. Vamos lá? Daniel capítulo 12, o versículo de número 1 está escrito assim. E naquele tempo, vamos começar assim, né? E naquele tempo, então a Bíblia está apontando para um momento específico, para uma data específica. E naquele tempo, se levantará Miguel. Então haverá um tempo que Miguel há de se levantar. Esse Miguel não é uma pessoa, é um anjo. Para ser mais exato, é um arcanjo, ok? Para ser mais exato ainda, é o capitão do exército do Deus Todo-Poderoso, ok? Então vamos lá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então Miguel, ele é um grande príncipe, ok? Isso significa que existem outros príncipes abaixo dele, certo? Isso quer dizer que ele é um principado, ok? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, Miguel, além dele ser um principado, um grande príncipe, ele é defensor dos filhos do teu povo. E será um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que se tornaram nação até aquele tempo. Mas o teu povo será salvo. Isto é, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha que fantástico, né? Então esse versículo aqui, ele está repleto de informações. Repleto, né? Mas eu não quero dar ênfase a esse versículo. Eu estou usando ele porque ele é o contexto do versículo 2. O versículo 2 diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o horror eterno. Dois destinos: vida eterna e horror e vergonha eterno. Tá certo? Esse versículo 1, ele está se referindo à grande tribulação, ok?
Então, por isso que eu não quero dar ênfase a ele, mas eu quero dar ênfase ao versículo de número 2, que fala de dois destinos, tá certo? Os dois destinos é vida eterna e vergonha e horror eterno. Aí, para aqueles que são mais céticos, ou talvez para aqueles que não entendem realmente o que é a dispensação da graça, pode dizer assim: mas você está usando o Antigo Testamento. Nós não vivemos mais no Antigo Testamento, nós vivemos no Novo. Então vamos lá para Mateus, capítulo de número 25, o versículo de número 46. Mateus 25, 46. Evangelho, Jesus Cristo dizendo: nova aliança, a graça. Ok? Vamos lá. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos, a vida eterna. Dois destinos, e agora foi o próprio Jesus que disse, já que tem aqueles que não acreditam no Antigo Testamento, embora o próprio Deus disse isso para Daniel. Mas enfim, vamos seguindo. Veja bem, então aqui nós temos dois destinos, vida eterna e tormento eterno. Semelhantemente, em Daniel 12, versículo 2 diz, alguns ressuscitarão para a vida eterna. Bem semelhante os textos, ok? E outros para a vergonha e o horror eterno. Semelhante, certo? Então, prosseguimos. Quando Deus ele cria o homem com um objetivo, tá? E Deus tem um objetivo naquilo que ele faz. Não sei se você sabe disso, mas tudo que Deus faz ele tem um objetivo, ok? Tudo aquilo que ele permite acontecer também tem um objetivo, tá certo? Então veja que Deus ele está no controle de todas as coisas, ok? Então aquilo que já aconteceu na sua vida, ou foi porque Deus quis que acontecesse, ou foi porque Deus permitiu acontecer. A permissão de Deus é uma coisa e o querer dele é outra totalmente diferente. Nós precisamos entender esses dois pontos. Para que você possa entender melhor, veja bem. Foi permissão de Deus que Adão pecasse, mas não foi o querer dele. Deus não queria que o homem pecasse, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Ok? Então tem coisas nas nossas vidas que acontecem, não porque Deus quer que aconteça, mas porque Ele permitiu acontecer. Eu não acredito que o único caminho que Deus tem para nos levar até Ele, ou para moldar o nosso caráter segundo o caráter dele, seja por intermédio da dor, do sofrimento, da angústia. Eu não acredito que Deus tenha somente este caminho. Mas eu acredito que por intermédio deste caminho, Ele também pode moldar o nosso caráter, a nossa fé, a nossa conduta. Embora Ele não queira usar deste caminho, mas por causa da nossa rebeldia, da nossa teimosia, da nossa ignorância, do nosso achar que sabe todas as coisas, inclusive mais do que Deus, Ele permite que chegue a dor, que chegue a tristeza, que chegue a angústia, e através disso, Ele usa isto como ferramenta para moldar o nosso caráter. Mas a grande verdade é que a vontade dele não é gerar sofrimento em nós. Deus não tem prazer nisso, ok? Então, acho que já ficou claro esse ponto de Deus querer e de Deus permitir, tá certo? Então, Deus, quando Ele cria o homem, Ele permite que o homem venha tomar a sua própria decisão. Olha que fantástico. Deus ele permite que o homem venha tomar a sua própria decisão. Há aqueles que não acreditam que Deus deu o livre-arbítrio ao homem. O que seria o livre-arbítrio de uma forma bem genérica? O direito de escolha que o homem tem. De comer, não comer, de beber, não beber, de ir ou ficar. O homem escolhe. Alguns acreditam que Deus não deu essa escolha, porque se ele tivesse dado tal escolha ao homem, Deus deixaria de ser soberano. Porém, eu não consigo ver Deus deixar de ser soberano por ele ter dado uma opção de escolha para o homem. Mas eu consigo ver que Deus, sendo soberano, dentro da sua soberania, ele resolveu dar a condição do homem escolher sim ou não, ficar ou ir, comer do fruto ou não comer do fruto. Ok? Se não houvesse essa livre escolha, qual seria o objetivo de Deus ter dito para o homem? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas se dela você comer, você experimentará da morte certamente.
Mas Deus também colocou a árvore da vida. E sobre a árvore da vida, Deus não falou nada. Se Deus não proibiu dele chegar na árvore da vida, significa que ele poderia chegar até ela e comer dela à vontade. Tanto é que após o homem pecar, Deus diz assim: agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Colocarei ele para fora do Éden, a fim de que ele não coma da árvore da vida e se torne e viva para sempre. Então veja que o homem poderia comer. Ok? Então Deus, ao colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida próximas uma da outra, Deus estava dando a opção de escolha para o homem. Se o homem realmente não tivesse essa opção, qual seria o objetivo de Deus dar a opção dele escolher? Qual lógica teria isso? Ok? Nós vemos também no livro de Deuteronômio, Deus, ele dando a seguinte recomendação ao seu povo: hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, aquilo que você quer seguir. Se Deus fez se Deus colocou esses dois caminhos para eles seguirem, disse assim: escolham, Deus ainda dá um conselho ainda. Deus diz assim: ainda eu vos aconselho que escolham a vida. Ok? Então tem direito de escolha. Em Josué, quando Josué já entrou na terra de Canaã e tudo mais, ele diz assim: ó, hoje fazem o seguinte, escolham a quem vocês querem servir. Se é o Deus dos pais de vocês, ou o Deus do povo a qual nós invadimos aqui, ou se vocês querem servir a Deus. Escolham. Então existe a opção de escolha, ok? Nós temos isso. A Bíblia está repleta desses exemplos de escolha que o homem tem. Então, não vem com essa palhaçada que Deus não deu dia de escolha, porque Ele deu, tá certo? Então vamos lá. Quando Deus criou o homem, Ele deu essa opção de escolha para o homem, ok? Comer ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no decorrer da história, nós sabemos que o homem ele comeu esse fruto proibido, diga-se de passagem, e nós vemos lá, como já citei, que Deus tira o homem do Éden para que ele não coma da árvore da vida e ele viva para sempre, eterno, ok? Então o desejo de Deus era que o homem fosse eterno, mas o homem ele resolveu escolher um outro caminho e por esse motivo a morte passou a reinar, ok? Então veja bem, hoje, como eu li no texto aqui, nós ainda temos esses dois destinos agora, a eternidade, a vida eterna ou o tormento eterno. A grande verdade é que na eternidade nós vamos entrar. Independente do caminho ao qual eu escolho, eu vou entrar na eternidade. Eu vou viver eternamente. Está escrito em Mateus 25:46. E estes para o tormento eterno, mas os justos, a vida eterna. A palavra eterno aqui, tanto para tormento eterno quanto para a vida eterna, é a mesma palavra. Não muda. É a mesma palavra grega utilizada para tormento eterno e para a vida eterna. É a mesma palavra. Então não tem como você me dizer que Deus ele não vai permitir que o homem sofra eternamente. Porque se isso for verdade, o homem também não vai viver eternamente ao lado de Deus. Porque a mesma palavra grega usada para tormento eterno é a mesma para a vida eterna. É a mesma. Então, se eu não posso sofrer eternamente, então eu também não vou poder viver eternamente. Agora, de uma forma muito conveniente para aqueles que defendem essa ideia, é que ele vai viver eternamente ao lado de Deus, mas não vai sofrer eternamente no lugar de tormento, embora a palavra seja a mesma. Isso é muito conveniente, porque se isso de fato for verdade, então eu posso viver como eu quiser viver e ainda que eu vá para o tormento eterno, não será eterno, né? Vai chegar uma hora, vai ter fim. Então, é vantajoso para mim não querer estar ao lado de Deus. Então, crer nisso é vantajoso, é conveniente para mim, ok? Só que Deus, Ele prometeu aqui, tormento eterno. Mas agora eu quero falar o seguinte, que essa vida eterna e o tormento eterno, quem determina isso na nossa vida não é Deus. Lucas, você é um herege? Não.
Lucas, você não conhece Bíblia? Não. Ok? Quem determina o tormento eterno ou a vida eterna é eu e você. É você que determina para onde você vai na eternidade. Não é Deus. Para herdar a vida eterna, não há nada que nós possamos fazer para conquistar ela. Efésios, capítulo de número 2. Vamos lá. Efésios, é muito papel nessa Bíblia, meu Deus do céu. Vamos lá. Efésios 2. Aqui está. Efésios 2. Versículo de número 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou traduzir essas palavras para você. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Essa salvação não vem de vocês. Ela é um presente de Deus. Ok? A palavra graça, você deve estar acostumado com a seguinte definição: favor imerecido. A palavra graça, ela é muito além disso. A palavra graça significa aquele que protege a vida. Essa é a definição da palavra graça. Aquele que protege a vida. Quando Deus ele estabeleceu a graça em Jesus Cristo, ele estava garantindo que todos aqueles que por intermédio da fé crescem em Jesus, a sua vida estaria protegida. Ok? Isso é graça. Versículo 9. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém tem condição moral de agradar a Deus. Ninguém na face dessa terra tem condição moral de agradar a Deus o suficiente para merecer entrar no céu. Ninguém. Por isso que a salvação ela é um presente que vem da parte de Deus. Ok? Deus, ele resolveu o nosso problema de entrar na vida eterna. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo e para aqueles que creem nele, recebe a vida eterna. Ok? Veja bem que não é Deus que determina quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Sou eu. A impossibilidade que havia, Deus resolveu. Vamos para o Evangelho de João, o capítulo de número 3, o versículo de número 16, que é o que você conhece de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para todo aquele que nele crê, fé. Porque o texto aqui diz que, deixa eu esquecer o texto, vamos lá, vamos voltar. Pela graça sois salvos, mediante a fé, ok? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então eu preciso ter fé em alguma coisa. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Existe um elemento aí, e essa fé vem de mim, ok? Versículo 3, capítulo 3, versículo 16, diz assim: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu crer no Filho de Deus, então eu recebo a vida eterna. Se eu não crer, eu não vou receber a vida eterna, mas sim o tormento eterno. Portanto, quem decide a minha eternidade sou eu, e não Deus. Ok? O meu problema de entrar na vida eterna foi resolvido por Deus. Deus resolveu esse problema, ok? Eu não conseguiria entrar, certo?
Agora eu posso entrar, se eu crer no Filho de Deus. Deixa eu ver um outro texto aqui. Versículo 36, do capítulo 3 do Evangelho de João, está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, porque a ira de Deus permanece nele. Então, se eu crer, eu tenho a vida, mas se eu rejeitar, eu só posso rejeitar alguma coisa que me foi oferecida. Se não me foi oferecido, não tem como rejeitar. Então Deus oferece a oportunidade de eu entrar na vida eterna e eu simplesmente a rejeito. Então, quem determina a minha posição na eternidade sou eu. Deus ele ofereceu, mais uma vez, Deus ele ofereceu a vida eterna. Mas quem escolhe entrar nela sou eu. Tá certo? É o texto. Se você dizer que o homem não tem como escolher, é mentira, está escrito. Mas quem rejeita o Filho? Eu só posso rejeitar alguma coisa que me foi oferecida. Se não foi oferecido, não tem como rejeitar. Ok? Isso é muito óbvio, é muito claro. Ok? Ponto. Então, eu determino para onde eu vou. Amém, amados? Eu acredito que não tem como rejeitar um texto bíblico como esse. Ok? Então, agora veja. Você talvez seja cristão, que está me ouvindo agora. E talvez você não seja cristão. E talvez você que não é cristão acredite que por intermédio das suas boas ações você pode herdar a vida eterna, mas eu acredito que pelas poucas palavras que eu usei aqui, você já entendeu que você não tem moral suficiente para entrar no céu através das suas próprias ações. Você não tem. Eu não tenho. Ninguém tem. Ok? Não sei se você sabe, mas no céu, a atmosfera que reina lá é santidade. Eu não sei se você entende isso. O que reina no céu é santidade. O que você sabe o que quer dizer santidade? No céu é a inexistência do pecado. Lá não existe pecado. E eu e você somos pecadores. Portanto, não temos condição alguma de entrar lá. Sinto que ainda não acreditam nisso. Então, vamos ler Salmos, de número 15. Eu vou mostrar para você qual é a condição que você tem que ter para entrar no céu. E depois que eu ler esse texto, você diga se você tem essas qualificações. Vamos ler o texto. Salmo 15, versículo de número 1 em diante. Esse Salmo 15 revela qual é a condição moral que você tem que ter para entrar no céu. Vamos lá? Salmo 15, versículo 1. Ó Senhor Jeová, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu monte santo? Presta atenção. Esse tabernáculo não é o de Moisés, ok? Ninguém habitava no tabernáculo de Moisés, tá certo? Mas a pergunta é aqui, quem habitará no teu tabernáculo? Então, existe um tabernáculo que é possível alguém habitar lá dentro. Quem habitará no teu monte santo? Ninguém habitava no Monte Sinai. Ninguém morava lá em cima. Então, não está falando do Monte Sinai, ok? Não está falando de nada físico, então está falando de algo espiritual. Eu não sei se você sabe, mas o tabernáculo que Moisés fez na terra é uma cópia daquilo que existe no céu. Eu ministrei uma aula esses dias falando sobre as 6 peças do tabernáculo e eu fiz como introdução revelando o que é o tabernáculo em si. E o texto deixa muito claro em Êxodo, Deus dizendo assim para Moisés, olhe bem e faça exatamente segundo o modelo que eu te mostrei. Ok? Então ele teve que olhar e Deus mostrou para ele um modelo de tabernáculo.
Em Hebreus, capítulo de número 8, se não me falha a memória, versículo de número 5, fala de um tabernáculo celestial. Então Deus está falando de algo celestial. Então o texto aqui está mostrando o seguinte: uma pergunta: quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem habitará no teu Monte Santo? Quem é capaz de chegar até a eternidade e habitar no lugar onde o Senhor habita? Essa é a pergunta. O versículo de número 2 diz assim: diz quem é que pode? Aquele que vive em integridade, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. É um cara que nem sequer passa pela mente dele a possibilidade de mentir. Ok? Aquele que não difama com sua língua. Você nunca falou mal de ninguém? Não aceita suborno contra o seu próximo. Nem tampouco ofende o seu próximo. Você nunca ofendeu ninguém? Não vou nem falar de suborno, né? Que existe várias formas de ser passar por um suborno. Nem tampouco ofende seu próximo. Nunca ofendeu ninguém na sua vida? Aquele cujos olhos o perverso é menosprezado, mas honra os que temem ao Senhor Jeová. Você honra aquelas pessoas que temem a Deus? Aquele que ainda que tenha jurado com prejuízo próprio, não deixa de cumprir aquilo que prometeu. Não entendeu? É aquela pessoa que promete algo para alguém sem pensar no que está fazendo. E depois que ele promete, ele para pensar na promessa que fez e ele chega à conclusão que ele vai sair perdendo, ele vai ter prejuízo naquela promessa, mas mesmo assim ele não volta atrás, ele vai lá e cumpre. Você é assim? Mesmo sabendo que vai tomar prejuízo, você vai lá e ajuda alguém? Você é assim? E aqui o sentido não é fazer uma vez só, é ser assim. Versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, empresta querendo juros em cima daquilo que você me emprestou. Nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que faz estas coisas jamais será abalado. Ok? Então veja a descrição da qualidade moral que a pessoa tem que ter para entrar no tabernáculo celestial e no Monte Santo de Deus. Você é assim? Creio que não. Então você não é digno de entrar lá, assim como eu e assim como todas as pessoas da face da terra não é digno de entrar no céu. Salmo 15 deixa isso muito claro. Deus vendo isso, Deus então ele resolve esse problema, envia o seu Filho Jesus, a fim de que a gente possa então crer nele, como nós lemos em João 3,16 e também em João 3,36, então podemos entrar na vida eterna. Mas também nós lemos lá que aquele que rejeitar o Filho não tem a vida eterna, mas permanece sobre ele a ira de Deus. Ok? E como eu disse, eu só posso rejeitar alguma coisa que me foi oferecida. A salvação está sendo oferecida para todas as pessoas na face da terra. Porém, eu tenho que aceitar a salvação. Tá certo? Agora vamos lá. Vamos dar continuidade para a gente finalizar isso. Ok? Para aqueles que não me conhecem e estão assistindo, talvez estejam decepcionados por não ter uma língua estranha acontecendo aqui, talvez estejam decepcionados por eu não estar gritando, mas isso aqui é o Lucas Camargo, ok? Eu sou assim, mas a gente ministra a palavra de Deus e eu não acredito que precise gritar para que você possa entender, tá certo? Vamos lá? Aqui está o texto. A seguinte pergunta tem que ser feita. Uma vez que Deus ele me deu a oportunidade de entrar na vida eterna, o que realmente vai evidenciar que eu estou a caminho dessa vida eterna? O que realmente vai evidenciar isso na minha vida para que eu possa ter certeza que eu estou no caminho certo? O meu comportamento revela se realmente eu estou no Filho de Deus ou não. O meu comportamento revela, vou repetir, o meu comportamento revela se eu estou crendo no Filho de Deus ou não. Como João 3,16 diz que eu tenho que crer para receber a vida eterna
E João 3,36 também diz que eu tenho que crer para receber a vida eterna. Mas esse crer, o que de fato é ter fé em Jesus? O que de fato é crer em Jesus? Vamos lá? Deixa eu dar um exemplo. Esse crer em Jesus não é no mesmo sentido de que você talvez creia em... Talvez... Deixa eu ver aqui um cabra. No Donald Trump. Você crê que esse cara realmente existe, até porque você vê ele na televisão. Mas por você crer que esse cara é o presidente dos Estados Unidos, o que isso muda a sua vida? O que isso influencia na sua vida? Mas você acredita nele. Você acredita que ele é o presidente do Brasil, ok? Mas isso não influencia em absolutamente nada na sua vida. Isso não muda seu caráter, isso não muda sua índole, não muda nada, ok? Não é esse tipo de fé que Jesus, que eu estou falando em referência a Jesus ser o Filho de Deus. Não é esse tipo de fé, ok? O tipo de fé que está ali é você crer que Jesus é o modelo de vida que agrada a Deus. É esse tipo de fé que nós estamos falando quando falamos se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Que você crê que em Jesus está a salvação. Se você tem fé que Jesus é quem salva. É esse tipo de fé que eu estou falando. Fé que Jesus realmente viveu uma vida que agrada a Deus e por isso ele mereceu entrar no céu. É esse tipo de fé. Fé essa que vai me levar a viver como Jesus viveu. Vai influenciar a minha vida. É esse tipo de fé que eu estou falando. E é esse tipo de fé que nós, os cristãos em geral, falamos quando dizemos ou fazemos a pergunta se você crê em Jesus Cristo. Ok? Não é simplesmente crer que ele existiu e que nada influencia na sua vida. Não. Ok? Agora veja, o meu comportamento revela se eu creio realmente que Jesus é o padrão de comportamento que agrada a Deus ou não, e se eu de fato vivo como ele vive, o meu comportamento. E a Bíblia deixa isso muito claro em Tiago, capítulo de número 2, o versículo de número 14. Tiago 2,14 está escrito assim: que proveito haverá, irmãos meus, se alguém alegar que tem fé, mas não tiver obras? Acaso esta classe de fé poderia salvá-lo? Aí você vai parar para pensar que Tiago caiu em contradição com o que Paulo disse, porque ele disse que a salvação não é por intermédio das obras, mas sim por intermédio da fé. Mas aqui Tiago está dizendo que a fé sem obra não salva. E agora? É por isso que Lutero não acreditava que essa carta realmente foi inspirada por Deus. Mas só que Lutero não entendeu o que Tiago quis dizer. Porque no decorrer do texto está muito claro o que Tiago quis dizer. Está muito claro. Tá? E eu vou ler o texto para você no versículo 21. Tá certo? Para não ficar muito longo essa live. O versículo 21, ele diz assim, ó: o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: se eu tenho fé, eu tenho que agir segundo essa fé que tenho. Abraão tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaque caso ele viesse realmente sacrificá-lo. Segundo essa fé, ele teve uma ação. A obra aqui é uma ação, é um comportamento. Já que eu acredito que Deus pode ressuscitar, então eu vou agir segundo aquilo que Deus me pediu. Vou matar a obra. É isso que Lutero não entendeu. Ok? E muitos outros também não entendem. Ele diz assim no versículo 22: não vês que a sua fé operou, veja bem, a sua fé operou juntamente com as suas obras, e que pelas obras a sua fé se consumou? Está explícito isso. Não sei como Lutero não entendeu. Aquela mente, não sei como. Ok? O mais burro aqui está entendendo. Agora veja, ele diz assim: não vês que a sua fé operou juntamente com as suas obras e que pelas obras a sua fé foi consumada? É explícito isso. Se eu acredito que o modelo de vida que Jesus viveu agrada a Deus, eu tenho que agir da mesma forma, segundo a minha fé.
Se eu acredito que roubar é errado, então eu não roubo, eu não vou roubar, meu. É simples. Se eu acredito, se eu tenho fé que adulterar é errado, então o meu comportamento, segundo a minha fé, é não adulterar. Isso está explícito. Portanto, se eu acredito que Jesus é o modelo de vida que agrada a Deus, então eu vou viver segundo esse modelo de vida. As minhas ações, o meu comportamento será segundo o comportamento de Jesus. Versículo 23. E cumpriu-se as escrituras que diz: Abraão creu em Deus. Então, só foi comprovado a fé de Abraão quando ele manifestou a obra segundo a fé. Ok? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justificação, sendo declarado amigo de Deus. Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não é somente dizer que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e eu continuar adulterando, continuar transando com a minha namorada, continuar desrespeitando os meus pais, continuar fazendo um caixa dois na empresa, continuar falando palavrão, continuar mentindo, continuar roubando, continuar, no caso, estuprando, no caso, violentando as pessoas na rua através de palavras, agredindo. Essa fé é morta. A minha fé tem que mudar meu comportamento. Ok? Então aqui está muito claro que se eu digo que acredito em Jesus, que ele realmente é o padrão que agrada a Deus, eu tenho que viver segundo aquilo que ele viveu. É nessa manifestação de fé através do meu comportamento que demonstra claramente em qual lado da eternidade eu vou estar. Se é do lado da vida eterna ou se é do lado do tormento eterno. Esse é o ápice da mensagem. A forma que eu estou vivendo no cristianismo determina o lado da eternidade a qual eu estarei. Se é a vida eterna ou se é o tormento eterno. Por que no cristianismo? Porque fora de Jesus, se tu já está no tormento eterno, não tem outro lugar para você ir. A salvação está em Jesus. Ok? Está em Jesus. Se você não crê, tu já está perdido. Agora, você crê, ok? Você crê, você tem que demonstrar essa sua fé através do seu comportamento. Ok? E por que eu estou dando ênfase a isso? Porque o evangelho de hoje se tornou banal. O evangelho de hoje se tornou mentiroso. O evangelho de hoje se tornou Jesus, ele se sacrificou por você. Você não precisa ter sacrifício nenhum agora. Você pode ficar deitado no sofá assistindo pornografia que você será salvo. Mentira, filho. Mentira. Você pode ficar tranquilo que não tem mais consequência, não tem mais juízo. Toda a maldição foi eliminada por Cristo. Não existe mais lei, então a gente não precisa mais cumprir lei. Tudo isso é mentira, tudo isso é balela, tudo isso é pessoas que estão querendo viver uma vida de pecado, achando que pode entrar no céu, ok? Tudo isso é mentira. Existe um padrão de comportamento que nós precisamos viver para que a gente possa entrar no céu, porque esse padrão de comportamento vai confirmar, é o texto aqui, gente, versículo 22, não vês que a sua fé operou juntamente com as suas obras e pelas obras a sua fé se consumou? É isso, ok? É o meu comportamento que vai determinar se realmente eu acredito que Jesus é o padrão que agrada a Deus. É o padrão de comportamento que agrada a Deus. O meu comportamento tem que ser segundo o comportamento dele, para que então eu possa ter a certeza de que eu estou no lado certo da eternidade, que é a vida, ok? Então não é somente crer, não é somente dizer que acredita e continuar vivendo do jeito que você quer viver. Não é isso. Não é isso. Ok? Você que me ouve agora e você que vai me ouvir depois, o intuito dessa pequena aula é trazer uma reflexão sobre o nosso comportamento como cristão. Você tem se comportado como tal? Aliás, você sabe qual é o comportamento de um cristão? Você sabe o que a Bíblia diz em relação ao comportamento? E quando eu falo a Bíblia, é de Gênesis do Apocalipse mesmo, tá? Existe um padrão e Deus não mudou o seu padrão. Desde o Éden até o final existe um padrão, ok? Existe um padrão. Algumas pessoas acham que Deus no Novo Testamento ele se converteu.
Deus continua sendo o mesmo, cara. O mesmo cara, ele não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa. Ok? O mesmo Deus que matava na antiga aliança é o mesmo Deus que mata hoje, tá? Falei sobre isso ontem, na última live que eu fiz sobre a origem da vida, tá certo? É Deus que determina quem morre e quem vive. Não mudou isso. É Ele. O mesmo Deus de ira lá do Antigo Testamento permanece hoje irado. Não mudou, filho. Não mudou. Se você acha que mudou, então rasgue o livro de Apocalipse da sua Bíblia. Tá certo? Porque lá o que mais tem é a ira. E a ira é divina. Tá certo? No capítulo 19, Jesus vem para pisar o lagar da ira. Ok? Do grande e terrível Deus. Tá certo? Então, Deus é um Deus irado ainda. Tanto ele é irado, quanto ele é amor. É você que escolhe qual das duas partes você quer. Se você quer a ira ou se você quer o amor. E como você escolhe? Através do seu comportamento, segundo a fé que você tem em Jesus Cristo. Ok? É fé. Não estou mudando o princípio da Bíblia que a salvação é pela fé. Não estou mudando. Se você tem maturidade suficiente para entender o que eu estou falando, então você vai entender o que eu estou dizendo, que a salvação é pela fé. Mas a minha fé tem que ser seguida do meu comportamento, segundo a fé que tenho. O meu comportamento tem que consumar a minha fé. Ok? O meu comportamento. Então, esquece essa palhaçada aí de que Deus está preocupado com o seu coração, que isso não é bem assim que funciona, ok? Aquilo que você revela no seu comportamento, tá certo? Então não vem com essa palhaçada de que Deus está preocupado com o seu coração, que não é assim que funciona, ok? Que a ideia é, não, Deus está preocupado com a minha intenção. Não é assim que funciona, tá certo? Se Deus determinou um padrão, o padrão tem que ser seguido, ok? Veja bem, Deus determinou que a arca tinha que ser carregada pelos levitas. E ponto, acabou. É levita que carrega a arca. Davi tinha uma boa intenção em trazer a arca para Jerusalém. Ok? E Deus viu essa intenção de Davi. Só que Davi resolveu fazer do jeito dele. Ninguém faz do seu próprio jeito. É do jeito que Deus mandou. E como Davi fez errado, colocou numa carruagem nova, Deus falou, matou Uza, porque Uza teve que apoiar a arca para a arca não cair. Se a arca tivesse sido transportada da maneira correta, a arca não iria cair. Ok? Então o sangue de Uza está na mão de Davi. E ponto, acabou. Se Deus determinou um padrão, o padrão tem que ser seguido. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Ele é soberano e é ele que determina o jeito que nós vamos entrar na salvação. Ok? E você escolhe se você quer ou não. Tá certo? Você escolhe se você quer acreditar ou não. Ok? Se você quer pagar para ver se a Bíblia é verdadeira ou não, o problema é seu. Ok? O problema é seu. E para o bem da sua alma, tomara que seja mentira, tá certo? Agora, se for verdade, tu tá lascado. Ponto. Ok? Porém, nós temos evidências a perder de vista, comprovando que a Bíblia é verdadeira. Evidências a perder de vista, tá? Evidências. Através da arqueologia, através da geografia, através da própria medicina. Tá certo? O problema é você ter coragem para pesquisar tudo isso a esse nível. Tá certo? Mas, fica aqui essa palavra. Nós temos dois destinos finais na eternidade. E é você que escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. Ok? Deus resolveu o problema que nós tínhamos, de entrar do lado da vida. Ele resolveu isso, porém, eu que decido se eu rejeito isso ou se eu aceito isso. Tá certo? Então, fico com essa palavra. E o meu conselho é, aceite a oferta que Deus deu. Melhor, aceite o presente que Deus deu. Deus deu um presente, que é a vida eterna. Aceite ela. E a única forma de você aceitar esse presente é aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador e vivendo segundo o padrão de comportamento que Ele expressou na sua vida pessoal. É isso que vai nos garantir a entrada no céu. Com minhas obras, consuma a minha fé. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Manuel nos ajudou aqui colocando os versículos na tela. Muito obrigado. Daniele Rezende também estava por aqui. Deus abençoe sua vida. O pastor Marco deu uma passadinha aí também. Não sei se ainda permanece. Rosângela também estava por aí. Beth já entrou dizendo meu Deus. Creio que a nem ouviu a live e já saiu meu Deus. Já sabe, Beth é exagerada. Clara também estava por aí. Muito obrigado pela sua presença. Se você ficou até o final, Deus abençoe.
compartilhe a live se você assim achar viável e que Deus tenha misericórdia do Brasil, né? Mais 15 dias aí pela frente de recesso, guardado, trancado dentro de casa. Mas eu ainda acredito que Deus está no controle de tudo. Deus abençoe e escolha a vida.